Então, gente, o partido, né, que ficou em segundo, o Chega, ele realmente cresceu bastante, mas vocês sempre se perguntem se vocês estão votando ou vocês estão pensando nesse partido porque vocês conhecem bem a proposta desse partido ou porque vocês estão caindo na conversa de que eles odeiam tais e tais etnias e querem colocar fora tais e tais etnias. Isso só basta? Isso só resolve os problemas? É porque o ódio fala mais alto e alimentar esse ódio vai resolver os problemas? Isso são projetos de lei, isso é reforma política? Isso realmente... Vocês conhecem a fundo onde vocês estão pisando? O que isso pode trazer depois que os imigrantes estiverem fora? Uma coisa é filtrar os imigrantes, poder fiscalizar as entradas, e como eu disse, não só dos aeroportos, assim, de outros países da Europa que chegam para cá. Outra coisa é vocês simplesmente irem com a manada, entendeu? Com a política do pão e circo. E irem atrás de quem grita mais alto. Irem atrás de quem tem... Se lembrem que atrás desse repertório tem vários assessores que criam todo esse repertório. Então, assim, e que também político, de certa forma, não estou falando desse, supostamente qualquer político, ele manipula, ele sabe falar bem, ele é assessorado para isso. E que nem sempre as coisas que parecem são verdadeiras, entendeu? Então, assim, cobrem dos seus políticos soluções, cobrem, mas não sejam alimentados pelo ódio, não sejam manipulados pelo ódio, não caiam na semente do ódio, tá bem? Porque isso só te faz mal, e faz mal ao país, faz mal a tudo, porque é como eu disse, são diálogos rasos, diálogos que não apresentam soluções para os verdadeiros problemas que Portugal está enfrentando, e que assim, nem todo imigrante é igual, tá bem? Primeiro, há casos isolados de pessoas ruins em qualquer lugar, tá bem? Há pessoas boas e ruins em qualquer lugar, mas quem é da CPLP, inclusive Portugal e Brasil e outros países são da CPLP, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que já em números já provaram que contribuem bastante para Portugal e que vocês não podem julgar se um brasileiro vier para cá conseguir documentação e querer ir para outro país, porque é isso que os portugueses fazem. Eles vão para outros países e estão também muitos indo para o Brasil, entendeu? Redescobrindo o Brasil. E estão amando, estão enriquecendo. E eu estou falando isso porque eu conheço casos, porque realmente eu não estou aqui para mentir, eu não minto para vocês e não tenho para que mentir. E a minha opinião vale o que vale, entendeu? Mas eu estou falando a vocês apenas que o ódio não chega a lugar nenhum, só te corrompe, só te destrói. E então você pode até entrar num juízo, entendeu, de causa que pode te levar a uma briga na rua ou mesmo a uma situação de processo, porque ser xenoca, por exemplo, é crime, entendeu? Você não pode sair maltratando as pessoas ou, enfim, falando coisas que você vem na sua cabeça, simplesmente você quer falar ou agredir as pessoas, entendeu?
Isso você precisa respeitar para ser respeitado. E se você vê que a repertória, né? O repertório continua a ser de ódio só para ganhar teu voto, tua atenção, então você cobre outras coisas, cobre soluções para os problemas, cobre tipo, o que vai fazer em relação à moradia, em relação a desemprego, em relação ao preconceito com idade, em relação à falta de médico. Ou você acha que saindo os imigrantes daqui, com os salários que tem aqui, com as condições de trabalho que tem aqui, os médicos que estão em outros países vão voltar para atender aqui em Portugal? Acham? Acreditam mesmo nisso? Vocês querem que eu desenhe? Não, gente, não vão. E assim, uma coisa é selecionar as pessoas que entram aqui, tá bem? Eu concordo com isso. Outra coisa é ofender a todo mundo, é colocar todo mundo no saco, é falar mal da CPLP, porque você está falando mal do próprio português. Porque o português é migrante, o português pertence à CPLP e o português tem vários acordos sérios com os outros países. Então, simplesmente, eles não podem fazer promessas que eles não podem atender. E simplesmente também é totalmente incoerente falar que precisam de imigração, precisam de pessoas aqui, como as empresas falam, porque elas não querem aceitar os portugueses ou brasileiros ou pessoas que estão aqui, porque elas passaram 35 anos, ou porque elas estão gordinhas, ou porque elas têm aparência XPTO, que não atende ao padrão de beleza ou ao padrão de exigência que eles querem, oferecendo um salário, ou uns horários, ou umas condições que eles oferecem. Tá? Eles têm que melhorar isso. Eles têm que melhorar o grau de exigência. Eles têm que melhorar o que eles oferecem de volta. Eles têm que ter uma maneira de criar projetos para controlar o que as pessoas que compram casas fazem com as casas, até que ponto elas podem aumentar os valores das casas, entendeu? Esse descontrole nos aumentos, seja de venda ou de arrendamento, está errado. Esse descontrole no aumento de preços de tudo está errado. E precisam de soluções para isso, entendeu? Precisamos de pessoas aqui qualificadas, precisamos. Mas há aqui muitas pessoas qualificadas, tanto portuguesas como brasileiras, como da CPLP. E pessoas que até estão sem documentos, que entraram antes do dia 4, né, quando acabou aquela manifestação de interesse. E até agora a AIMA está em atraso com elas. E elas estão gastando um dinheirão com advogados. Ou seja, todo mundo está querendo mamar de alguma forma. Todo mundo está querendo um pedacinho da fatia de alguma forma do imigrante. Isso é uma covardia, um aproveitamento de um vulnerável, entendeu? Porque o imigrante, quando chega cá, ele nem sabe direito se pode procurar a polícia em certos momentos que ele precisa, porque ele nem sabe onde é que é a polícia, ele nem sabe até onde é os direitos dele, porque ele precisa, se ele não tiver assessorado por um advogado ou por alguém correto aqui, ele realmente vai estar vulnerável, porque ele não sabe nem como é que ele vai ser tratado quando chegar nesse local. E ele tem que ser bem tratado, porque ele é, acima de tudo, um ser humano, entendeu? Então, assim, não coloquem no mesmo saco todos os imigrantes, entendeu? Não coloquem mesmo. CPLP são pessoas trabalhadoras, brasileiros, são pessoas honestas, que procuram segurança, procuram um local para criar os filhos, para fazer família, formar família. E se há
pessoas ruins, há pessoas ruins aqui também, entendeu? Em todo lugar há pessoas boas e ruins, lembrem disso, tá? Não caiam, por favor, na fala do ódio. Não caiam nessa... Essa é uma estratégia, gente, uma estratégia política usada, já foi muito usada, a estratégia do ódio. Não caiam, por favor, sejam inteligentes e procurem ver realmente quais são os planos concretos dos políticos, ok? E é isso, gente, um grande beijo. Supostamente, eu estou falando que não importa qual partido fique no poder, mas que ele haja de maneira correta e humana com todo mundo, tá bem? Não com um ou com outro, mas com todo mundo. Mas acima de tudo, que ele saiba diferenciar que a CPLP sempre foi uma aliada dos portugueses, porque Portugal pertence à CPLP. Então, é um pleonasmo, isso é quase que... Enfim, eu nem saberia me expressar melhor. Se expressem aqui embaixo, tá bem? Coloquem a opinião de vocês, mas acima de tudo saibam que eu não sou contra partido A ou B. Eu sou a favor de Portugal. E eu sou a favor dos brasileiros. Eu sou a favor da CPLP. Eu sou a favor de pessoas boas, de pessoas que querem melhorar o país, que pessoas que querem paz, que pessoas que querem crescer, pessoas que querem, enfim, o melhor para o Brasil e para Portugal. Também um grande beijo para vocês, amo vocês e até o próximo vídeo.